Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglane e estamos aí, ó, igual o Homem-Aranha, num mar de preços altos. E para sair dele, a gente tem que fazer esse tipo de acrobacia que vocês estão vendo aí. É bem a representação do que está acontecendo hoje, né? Sony Brasil anuncia oficialmente o aumento do preço do PlayStation 5 no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil, mas eu vou falar apenas aqui do Brasil. Esses preços aí vão variar de 400 a 600 reais de aumento. E a gente já tem aqui na matéria escrito assim: PlayStation 5, aquele com leitor de disco, ele vai partir de 4.500 para 5.100. Inclusive esse preço aqui está muito alto, né? Esse mercado cinza tem um preço muito mais baixo. Eu já vi preços de 3.500, 3.800, né? 4.500 eu não tinha visto ainda não. Isso aqui para mim acaba sendo uma surpresa. Mas enfim, deve ser aquele preço sugerido, né? Já o PS5 Digital Edition, aquele sem leitor de disco, vai pular de 4.000 para 4.600. Então vai ter 600 reais de aumento. O PlayStation 5 Pro vai sair de 7.000 para 7.500. E o PlayStation Portal vai sair de 1.500 para 1.900. Então esses são os novos preços a partir do dia 2 de abril, se eu não me engano. É isso mesmo, dia 2 de abril vai ter esses aumentos aí. Então se você quer comprar seu PlayStation, é melhor comprar logo que o negócio vai aumentar bastante. Só que esse aumento não é surpresa para ninguém, né? A gente sabe como que está a indústria, pelo menos quem acompanha. E depois das notícias desagradáveis do Xbox e as decisões que a divisão Xbox tem tomado, agora a gente tem o aumento do ano do PlayStation. Por que aumento do ano? Porque é uma coisa que não surpreende ninguém. Para quem acompanha o mercado de videogame sabe que esses preços iriam aumentar uma hora ou outra. Começo de 2026, a gente está no mês de março. E aí é aquele aumentozinho que a gente já estava esperando, né? Um aumentozinho que na verdade é um aumentozão, né? Até 600 reais de aumento de diferença aí nos consoles. E o que acontece nessa geração é uma coisa estranha, né? Porque em gerações passadas a gente teve diminuição dos preços dos consoles e nessa geração a gente tem ao contrário, aumento, né? Tanto de consoles quanto de serviço. E eu não duvido nada que o preço do serviço também pode aumentar ainda este ano, o preço da Plus. E é triste ao mesmo tempo, né, que o Brasil também, essa porcaria dessa economia e dessa moeda desvalorizada, mesmo com os aumentos que também foram feitos lá no resto do mundo, mas eles são em dólar, acaba afetando a gente aqui de uma maneira pior ainda, né? Mesmo com os preços anteriores, videogame aqui no Brasil ainda é caro, né? Mas fazer o que, né? É o país que a gente vive. Enfim, o engraçado é que no mês passado a Sony divulgou o aumento de 19% no lucro da divisão PlayStation. E é engraçado que você vê uma empresa lucrando 19%, que está dentro de uma margem de lucro de uma empresa normal nesse setor, e aí no mês seguinte você vê praticamente o aumento absurdo dos consoles. Inclusive, eu espero, né, que já vai aumentar também o preço da Plus ainda este ano, embora eles não tenham anunciado, falado nada sobre isso. Como eu disse, não é surpresa para ninguém, mas se não tiver aumento, aí sim vai ser uma surpresa. Porém, o mais engraçado dessa história é que mesmo com esses aumentos absurdos que a Sony tem feito no PlayStation, como por exemplo os aumentos do serviço da Plus em 40% nos anos anteriores, depois mais 30 e poucos por cento, e agora com esse aumento absurdo de console, ainda assim a marca PlayStation é respeitada muito mais do que a marca Xbox, que tem consoles e serviços melhores, mas ainda assim continua no limbo. E é engraçado como as coisas funcionam, né? E você tem uma marca como PlayStation que tem um alto custo, né? Porque os jogos, por exemplo, hoje estão custando aí na faixa de 300 a 500 milhões de dólares para ser feito, esses jogos mais bem produzidos, chamados de AAA. E a Sony olha, por exemplo, ali para o lado e vê a Nintendo, que tem um console defasado tecnologicamente, serviço inferior e jogos inferiores tecnicamente, mas cobrando o valor praticamente de um PlayStation 5 ou dos jogos que a Sony cobra na sua própria loja. E aí fica complicado você manter o preço, né? Então, as pessoas estão consumindo Nintendo, então eles vão consumir PlayStation também. A Nintendo tem
mesmo com esses serviços, mesmo com o console e mesmo com os preços altos, ela tem o respeito do mercado, assim como a Sony também tem. Então, é uma tendência de que a Sony também vá aumentar os preços do PlayStation, não só por questão de ganância, mas porque realmente precisa, porque o mercado está complicado, o mercado está mais caro, o público maior do videogame está concentrado no celular e divide também com o PC, e dos consoles tem diminuído cada vez mais. Isso faz com que o custo de produção das coisas sejam maior ainda mais no caso do PlayStation, né, que faz esses jogos cinematográficos que custam nessa faixa de preço de 300 a 500 milhões de dólares, e você vê cada vez menos a Sony entregando os jogos dos próprios estúdios exatamente por causa desse custo e pelo tempo que se demora para fazer esses jogos. Então é uma lógica de mercado ver que o público não é mais suficiente para pagar as contas, já que o custo de produção está muito elevado. Então é fácil entender, inclusive nas explicações que são dadas aqui, como por exemplo uma generalização falando assim, as pressões contínuas do cenário econômico global. Ou seja, isso é uma forma de dizer que está osso ali para produzir o conteúdo. Eles não vão ser tão específicos, mas eles vão falar isso de maneira geral com esse tipo de frase, né? Pressões contínuas do cenário global, econômico, etc, etc. Fora também a questão da memória RAM, que a IA está ocupando bastante isso aí, está fazendo o preço ficar ainda mais caro. Então, a gente tem um problema de custos na indústria e um problema de público, né? Porque o público está cada vez mais espalhado. Então, uma simples IA que você coloca num vídeo curto na internet pode ser um concorrente direto para o PlayStation na produção de jogos. E quem entende de tecnologia, entende de indústria e mercado sabe que isso é muito provável e já está acontecendo, e o que faz com que quanto mais concorrência você tem, você diminui a possibilidade do seu público se concentrar na sua plataforma, e isso faz com que os preços também possam aumentar, exatamente por uma demanda excessiva em uma área e inexpressiva praticamente em outra. No caso do PlayStation, né, tem muita gente que defende, porque o jogo exclusivo, que tem que ter jogo exclusivo, que não sei o que, e eles não entendem que não tem mais como manter esse modelo de negócios, né? Então a Sony aí está vendo uma Valve chegar aí com aquele console traço PC que eles vão trazer ali, tá pensando aí, há rumores de que ela tá pensando em tirar os jogos lá do PC, voltar tudo exclusivo, mas como eu já comentei aqui, se isso acontecer vai ser um grande risco para a própria Sony, né? E não tem mais como manter jogo exclusivo exatamente por causa desses custos e do tempo de produção. Os jogos da Sony vendem muito bem ainda hoje, porém eles não são suficientes para poder manter esse negócio lucrativo. E é por isso que uma hora ou outra a Sony vai ter que, entre aspas, abrir cada vez mais as pernas dos seus jogos para outras plataformas. Isso é uma coisa comum que acontece no mercado. Infelizmente o aumento aí é terrível, né? A gente, consumidor, está pagando a conta, mas infelizmente é o que tem para hoje, né? Como diz a frase. Então, você não comprou seu PlayStation ainda, compre. Se você não tem nenhum videogame e está em dúvida entre PlayStation e Xbox, pega o PlayStation. O PlayStation é muito mais confiável. Sim, o PlayStation é mais caro, tem serviços, e o console é um pouco inferior ao Xbox, mas vale a pena você pegar o PlayStation. Parece uma contradição? Infelizmente parece. Por quê? Porque a marca Xbox não é mais de confiança. Então não adianta você pegar o melhor console com os melhores serviços, e quando eu digo melhor aqui, não é uma diferença abismal. Eu digo melhor, é um pouco melhor. Então o PlayStation 5 não quer dizer que ele seja ruim, ele é excelente console. Só que comparado ao Xbox, ele é um pouco inferior. Porém, é uma marca mais confiável e você pode, felizmente ou infelizmente falando, né, depende aí da sua visão, a gente pode confiar mais na marca PlayStation do que na marca Xbox. Vamos ver com essa nova CEO aí se as coisas no Xbox vão mudar e se daqui para frente a marca Xbox volte a ter a confiança que já teve em anos anteriores. Porque por enquanto, cara, se você tem seu Xbox, mantenha ele. Jogue o que você tem na sua biblioteca, que vai ser muito bom. Não tem necessidade de vender. Mas se você está pensando em comprar um PlayStation ou um Xbox, compre um PlayStation. Aproveite agora, antes do dia 2 de abril,
para você poder comprar o seu PlayStation antes que aumente o preço. E infelizmente, o PlayStation sendo um pouco pior, sendo serviços um pouco menos atrativos do que um Game Pass, por exemplo, e com esse aumento absurdo de preço, ainda assim acaba sendo mais confiável você ter um PlayStation do que ter um Xbox, e infelizmente essa é uma realidade do mercado. Bom, essa era a minha opinião, vou ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.